Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje o nosso mergulho é um documento que, olha, confesso que me fez repensar muita coisa sobre como a gente conduz iniciativas no mundo corporativo. O material base que a gente vai explorar hoje se chama 10 Estratégias de Engajamento. E a nossa missão aqui é desconstruir uma daquelas crenças que parecem estar cravadas em pedra na gestão de projetos. Aquela velha história de que entregar no prazo é tudo, né? Exatamente. A premissa que o texto questiona é justamente essa. Entregar algo no prazo e dentro do orçamento é realmente o suficiente para carimbar aquele selo de sucesso. É o famoso triângulo de ferro da gestão. Cumprimos o escopo, o tempo e o custo. Mas as anotações que temos hoje apontam que parar por aí pode ser uma receita para o desastre. Essa é a grande provocação do material. E é uma questão central que, francamente, a maioria das lideranças ainda ignora na correria do dia a dia. O documento faz um trabalho excepcional ao documentar a necessidade urgente de uma transição. Sair daquela visão puramente técnica, sabe, baseada em planilhas de controle e cronogramas rígidos, para uma abordagem que é profunda e essencialmente humana. O texto argumenta que o engajamento das partes interessadas, os famosos stakeholders, é o que dita as verdadeiras regras do jogo hoje. Não estamos mais falando de gerenciar apenas tarefas ou alocar recursos. É um jogo totalmente diferente. Sim, o desafio agora é gerenciar percepções. É alinhar expectativas e sustentar a colaboração contínua de pessoas que têm o poder de afundar ou de elevar uma iniciativa. Beleza. Vamos desvendar isso. O que me chamou a atenção logo de cara foi como o material ataca diretamente o que ele chama de o mito do sucesso. Historicamente existe essa crença inabalável, né, de que terminar um programa, seguir todos os compromissos acordados lá no contrato e ter as faturas pagas no final do mês é a linha de chegada. É a falsa sensação de dever cumprido. Pois é. Mas espera aí, fazendo o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Se uma equipe é contratada para entregar um escopo específico, e esse escopo é entregue milimetricamente como foi desenhado, a culpa de um eventual fracasso não seria de quem redigiu mal o contrato lá no começo? Essa é a armadilha clássica. Porque a responsabilidade recai sobre a equipe de execução? O fascinante aqui é que a realidade do material mostra um cenário infinitamente mais complexo. O problema de se apegar cegamente ao contrato inicial é assumir que o ambiente de negócios é estático. Um contrato é tipo um retrato de um momento no tempo. Só que o tempo não para. Exato. Assim que a tinta seca no papel, o contexto da organização já começou a mudar. O material é categórico ao afirmar que apenas entregar o escopo e receber o pagamento é o mínimo do mínimo. O verdadeiro motor do sucesso é o nível de colaboração dessas principais partes interessadas durante a execução. É como lançar uma atualização de software gigantesca. A equipe de engenharia pode entregar um código absolutamente limpo, sem nenhum bug, perfeitamente otimizado para os servidores. Tecnicamente impecável. Impecável. E entregue 2 semanas antes do prazo. Mas se a interface do usuário ficou confusa e a equipe de vendas não consegue mais registrar os pedidos no sistema? O projeto foi um desastre operacional. Total. Focar exclusivamente nas demandas concorrentes, como cumprir uma regulamentação técnica ou atender a burocracia, e esquecer de olhar para a comunidade ao redor, é uma miopia tremenda. É a analogia do restaurante, sabe? Não adianta o prato chegar rápido à mesa e com a apresentação linda se o cliente detestar a comida. Nossa, sim, uma miopia que custa muito caro para as empresas. O texto enfatiza que equilibrar essas demandas, como segurança da informação ou compliance, é inegociável, claro, mas o alerta é que considerar isso como o único motor do sucesso é um erro crasso. Fica faltando o principal. A forma como os resultados e benefícios são percebidos ao longo de todo o ciclo de vida da iniciativa é o que define o valor real. A aprovação formal em um comitê de diretoria pode dar uma falsa sensação de segurança, e isso camufla problemas gigantescos de aceitação na base da operação. Problemas que vão explodir mais cedo ou mais tarde. Geralmente quando a equipe de projeto já foi desmobilizada e não tem mais ninguém para resolver, né? Exatamente. O que nos leva ao ponto alto das nossas notas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
O material traz um estudo de caso muito tangível sobre essa exata dinâmica. É a história de um programa implementado em uma instalação de uma organização farmacêutica na Alemanha. Esse caso é emblemático. Muito. Pelo que li aqui nas notas, a equipe do projeto achava que estava entrando em uma simples sessão de acompanhamento, uma espécie de reunião de rotina para revisar o trabalho, celebrar o fim do projeto e, claro, abrir portas para oportunidades futuras. Afinal, todas as caixinhas do contrato estavam marcadas. Todas. O termo de referência estava 100% cumprido. Mas o que exatamente aconteceu quando eles chegaram lá, nessa instalação na Alemanha? O que aconteceu foi um choque de realidade brutal. A equipe entrou na sala esperando apertos de mão e se deparou com um muro de hostilidade. Caramba! De fato, as apresentações haviam sido feitas, as avaliações técnicas rigorosas que a indústria farmacêutica exige foram todas realizadas, os prazos foram cumpridos. A falha crítica ali foi ter assumido que a conformidade técnica era a única métrica que importava. Eles esqueceram das pessoas. Totalmente. Eles ignoraram a forte resistência contínua das partes interessadas locais. E a gente está falando de gestores de fábrica, operadores, líderes de qualidade, pessoas que tinham opiniões totalmente divergentes sobre como a solução deveria se integrar ao dia a dia deles. E eles estavam desalinhados. Fundamentalmente desalinhados. A equipe técnica ficou cega para a interrupção operacional e para o desconforto humano que a solução estava causando no chão de fábrica. Mas olha só, a fonte menciona que a equipe técnica chegou a realizar entrevistas com essas partes interessadas lá no começo do projeto. Eles cumpriram aquela etapa clássica de levantamento de requisitos? Cumpriram no papel. Pois é. Como é que, mesmo fazendo essas entrevistas, o desalinhamento chegou a esse ponto crítico? O projeto quase foi totalmente bloqueado no final. O material aborda isso de forma brilhante ao questionar a profundidade dessas interações. Cumprir a formalidade de agendar uma reunião de 1 hora não é engajamento. A pergunta que a fonte levanta é se aquelas pessoas lá na Alemanha saíram do processo sentindo que eram contribuintes-chave. E a resposta, obviamente, foi não. Exato. As entrevistas foram puramente transacionais. A equipe de projeto fez perguntas para preencher um formulário, não para entender as dores reais da operação. Quando a pessoa percebe que a opinião dela não está alterando o curso da solução, ela entra em modo de resistência. Ela concorda na reunião, mas sabota a adoção no dia a dia. Isso. E aí é que entra um conceito técnico que o texto explora e que detalha bem o porquê de tudo isso ter dado errado. A dinâmica das suposições. Ah, o famoso registro de suposições. Ele mesmo. A equipe farmacêutica fez várias suposições equivocadas sobre como a fábrica na Alemanha operava. O grande erro foi não validar isso com os clientes continuamente. É engraçado porque, na prática, o registro de suposições muitas vezes é só mais uma aba numa planilha de Excel esquecida numa pasta da rede, né? Pois é. E o texto critica fortemente essa prática comum. Criar o documento na fase de planejamento, apresentar no comitê de aprovação e depois engavetar. As premissas são tratadas como fatos consumados. E não são. Longe disso. A abordagem correta é tratar o registro de suposições como um organismo vivo. Ele exige monitoramento e atualização constantes para evitar o fracasso. Por exemplo, assumir que os operadores teriam tempo para 2 horas de treinamento por semana. Na primeira semana que a produção atrasar, esse treinamento é cancelado. A estratégia de engajamento muda imediatamente para acomodar essa nova realidade. Como a equipe lá na Alemanha operava com modelo estático, as suposições furadas foram se acumulando até o colapso. Então, o que tudo isso significa? Se a visão estática é o caminho para o fracasso, qual é a saída? O fim definitivo do modelo de tamanho único. Abordagens padronizadas estão fadadas ao fracasso. Se conectarmos isso ao contexto geral da próxima década, projetos e programas serão ainda mais fluidos. O material faz uma referência de peso aqui, a 7ª edição do Guia PMBOK. O livro de cabeceira da gestão de projetos. Ele mesmo, especificamente a figura 3-7, lá na página 145, que eleva a personalização ou tailoring a uma regra de ouro. Nenhuma estratégia de engajamento pode ignorar as circunstâncias únicas no ambiente. Há um termo no texto que eu achei sensacional para descrever isso. Verdadeira intimidade com o cliente.
É uma expressão forte. Muito forte. E quando o documento fala de cliente, não está falando só do patrocinador que assina o cheque. É todo o ecossistema. É necessário ir além da superfície, descobrir o verdadeiro ponto de dor e remodelar as abordagens o tempo todo. E para transformar essa teoria em algo prático, a fonte divide essa personalização em 4 fatores. Vamos mergulhar neles. O primeiro fator é a abordagem de entrega, o Delivery Approach. Como é que o futuro exige flexibilidade nisso? Bom, a entrega de programas será cada vez mais híbrida. Uma organização pode misturar metodologias ágeis, tipo sprints de 2 semanas, com abordagens tradicionais para outras partes do escopo. Uma salada de metodologias. Sim, e a estratégia de engajamento tem que se moldar a esse ritmo. Se o time está entregando valor a cada 15 dias, a comunicação não pode ser um relatório de status mensal chato e burocrático. O engajamento tem que ser rápido e visual. Entendi. E o segundo fator traz o elemento humano, cultura organizacional e formas de trabalhar. Isso me parece vital. É o coração da coisa. Como as pessoas interagem nessa empresa? Qual é a frequência ideal de interações? Se a gente chegar numa startup super dinâmica, tentando instaurar comitês de direção formais com atas de 3 páginas, a cultura local vai rejeitar isso como um vírus, né? Sem dúvida. O engajamento precisa respeitar e refletir a cultura local. Observar os influenciadores informais, os formatos de cerimônias que já funcionam. O engajamento não pode lutar contra a cultura. O que nos leva ao terceiro fator. E esse é mais denso. A complexidade e a natureza do projeto. Quando lemos complexidade, a gente pensa logo em tecnologia difícil, mas a fonte aponta para outro lado. A multiplicidade de stakeholders. As inevitáveis agendas políticas. Isso. Diferentes níveis hierárquicos e interesses cruzados. Projetos complexos exigem um radar afiadíssimo para vozes dissonantes. Como a gente lida com aquele stakeholder de muito poder, mas que tem um interesse velado de que o projeto atrase? O material sugere trazer essa pessoa para dentro da tomada de decisão. Manter os críticos extremamente próximos. A discordância técnica inicial, muitas vezes, mascara uma insegurança política. É neutralizar o risco antes de escalar. E o quarto fator, que eu achei inspirador, é a atitude em relação ao aprendizado. Fundamental. Como a organização enxerga o aprendizado? Os projetos são tratados como verdadeiros laboratórios de aprendizado. O investimento em retrospectivas e lições aprendidas muda tudo. E uma boa estratégia de engajamento alimenta essa sede de aprendizado contínuo. Se a empresa pune o erro, a galera se esconde, né? Ninguém colabora. Exato. O engajamento fica defensivo. Mas se a cultura promove a segurança psicológica, as pessoas colaboram genuinamente. O projeto vira um motor de inovação. Fazendo uma síntese rápida de tudo que a gente viu hoje. Cumprir prazos e orçamentos é o básico do contrato. É o ingresso para entrar no jogo. Mas o triunfo real está na gestão das percepções, no alinhamento de expectativas e em fazer as pessoas se sentirem parte vital da construção. A flexibilidade e o feedback contínuo são as novas moedas de sucesso. Com certeza. O caso lá da Alemanha provou que ignorar o tecido humano da operação destrói qualquer vitória técnica. Isso levanta uma questão importante. Uma provocação final para nossa audiência digerir. Se o sucesso tradicional é um mito baseado apenas em números e prazos, até que ponto a eficiência cega camufla o fracasso em construir relacionamentos reais? É uma reflexão pesada. E tem mais. Pense no avanço da inteligência artificial. Se a IA passar a automatizar completamente esse triângulo de ferro, fazendo planilhas, prevendo custos e otimizando cronogramas melhor que qualquer humano? O que sobra pra gente? Exatamente. A gestão deixará de ser técnica e passará a ser 100% focada em facilitação sociopolítica. Quando os contratos forem guardados na gaveta, o que restará? Uma equipe que apenas entregou o que foi pedido? Ou uma comunidade engajada que realmente comprou a sua ideia? Uau! Isso muda a perspectiva sobre qual é a habilidade mais valiosa para o futuro. A capacidade de criar conexões e alinhar interesses humanos vai ser o nosso grande diferencial contra as máquinas. Fica essa reflexão fantástica para quem está nos ouvindo hoje. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta análise detalhada. Continuem questionando o óbvio e até a próxima.